Olá, pessoal dos sexto anos, ou dos sextos anos, né? E hoje nós vamos falar sobre a invenção da escrita, né? A escrita suméria, egípcia, né? Fenícia, hebraica, maia, inca, astecas, né? E a tradição oral. Aliás, a asteca é a tradição oral, tá? Porque alguns desses povos não desenvolveram a escrita. Então, pessoal, começamos aqui, né, com uma pergunta, né? Escrita, o que é? Então, muitos, né, num momento de surpresa, fica até sem palavras para designar o que é a escrita. Então, a escritografia consiste na utilização de sinais, que são símbolos, né, para exprimir as ideias humanas. Então, a grafia é uma tecnologia de comunicação historicamente criada e desenvolvida nas sociedades humanas. E, basicamente, consiste em registrar marcas em determinado suporte. Então, como foi que ela apareceu? Então, o primeiro sistema completo de escrita surgiu na Mesopotâmia, em meados de 3.500 a.C. Alguns autores colocam 4.000 a.C., é até mais aceito, né? Foi inventada pelos sumérios. Eles utilizavam a escrita cuneiforme, né, com glifos cunhados em uma placa de barro, tá? Então, é chamado de cuneiforme por quê? Porque o instrumento que eles utilizavam para fazer essa escrita tinha forma de cunha. Neste mesmo período, os antigos egípcios também desenvolveram a sua própria técnica de escrita, tá? Os chamados hieróglifos. Tá? Mais tarde, as civilizações greco-romanas deram outra importante contribuição para a formação dos alfabetos contemporâneos. Então, foi entre os povos gregos que se introduziu o uso de vogais. Então, para quem não lembra o que são as vogais, ou quais são as vogais, são as letras A, E, I, O e U. Certo? Séculos depois, os romanos deram formas claras ao sistema alfabético, tá? Utilizado por diversas nações do mundo ocidental contemporâneo. Então, graças à formação de um vasto império, as línguas latinas predominam em diferentes culturas do mundo atual. Ou seja, como o Império Romano ele se expandiu por vários territórios, isso proporcionou que as línguas descendentes do latim, ou neolatinas, se desenvolvessem. Que línguas são essas? Nós vamos ter o português, o espanhol, o francês, o italiano e outras, né, pessoal? Que nós vamos ter também as línguas nórdicas, iugoslávicas, né, por exemplo, também. E a pintura rupestre? Então, ela foi a primeira forma de comunicação tendo início no período paleolítico, tá? Então, ela foi a primeira forma de escrita, né, na realidade. Estas pinturas são antecedentes da escrita, como foram citadas. Os escribas. Quem são os escribas? Então, na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever os textos, registrar dados numéricos, redigir leis, tá? Copiar, né? E arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, né? Eles possuíam um grande destaque social. Os escribas eram geralmente funcionários reais, tá? E eram comandados pelos governantes, pelos reis, né? E deviam registrar tudo que o seu superior ordenasse. Então, essa era a função dos escribas. Vamos observar aqui o glifo, né? O que é o glifo? Então, é um elemento da escrita, né? É um símbolo de escrita. Os glifos vêm da palavra grega, que significa inscrição. Então, observe aí nessa imagem, nós vamos ter aí vários símbolos, né? Demonstrando o sistema solar, né? O Sol, né? A Lua, o Mercúrio, Vênus, todos os planetas, né? Saturno, Urano, Plutão, né? Então, observe que esses símbolos, eles representam cada um desses planetas, como também o Sol e a Lua. Os hieróglifos, né? Podem ser definidos como uma escrita sagrada. E era dominada apenas por pessoas que tinham o poder sobre a população, como os sacerdotes, né, os membros da realeza e os próprios escribas. Somente esses tinham conhecimento de ler e escrever, né, a escrita sagrada, ou essa escrita sagrada. O hieróglifo é provavelmente a escrita organizada mais antiga do mundo e era basicamente usada
para marcações em túmulos e templos, como muitos observam ao pesquisar livros, né, a ver reportagens sobre o Egito lá, sobre as pirâmides, vocês vão observar isso aí. Sobre os palácios também. O papiro. Então, é uma planta que originou um suporte de escrita, criado e muito utilizado, principalmente pelos antigos egípcios. Tá? O papiro ele era obtido utilizando a parte interna, branca, né, e esponjosa do caule do papiro, no caso a planta, né? Observe lá como é que ele é, tá? Cortado em finas tiras, que eram posteriormente molhadas, sobrepostas e cruzadas, para depois serem prensadas. A folha obtida era martelada, tá? Alisada e colada ao lado de outras folhas, para formar uma longa fita para escrita, né? Que era depois enrolada. Vamos falar aqui sobre o pergaminho, né? Pergaminho é o nome dado a uma pele de animal, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, tá? Preparada para nela se escrever. Então, também esse nome, Pérgamo, designa, né, a cidade grega na Ásia, né? Uma cidade grega na Ásia menor, onde se acredita que possa ter se originado, né, e distribuído. Então, essa palavra ela é de origem grega, Pérgamo, tá? E significa filho, né, como se fosse o primogênito de alguém, tá? Placas de chumbo e bronze, né? Quem que utilizava essas placas? Então, eram utilizadas principalmente pelos antigos romanos, tá? Por serem materiais mais duradouros. Ardósia. Os antigos gregos, observem a imagem, tá? Criavam pequenas placas a partir de uma pedra desse mesmo nome, banhadas em cera, né? Que lhes permitia escrever e apagar quantas vezes quisesse. Como se fosse um quadro hoje, uma lousa hoje, né, pessoal? O papel. Então, o papel, pessoal, foram os chineses que inventaram, né, o papel por volta de 100 depois de Cristo. Eram triturados certa quantidade de bambu e amoreiras. Tá? Depois de molhadas, eram batidos até formar uma pasta, né? Esta pasta, ela era depositada em peneiras para escorrer a água, que depois, né, de secar, tornava-se uma folha de papel. Então, observe aí a origem do papel, né? E aqui, pessoal, nós vamos ter algum tipo de alfabetos, né? O egípcio, o grego, né? Vamos ver a letra delta lá, né? Então, essas são alguns dos tipos de alfabeto, tá? Vamos ter o fenício, o árabe, observem bem, né? Existe até alguma certa semelhança, né? O hebraico, tá? O chinês, o japonês, né? E o latino. Então, pessoal, vamos falar um pouco aqui também sobre os povos, né, da América, né? No caso aqui, os maias, né? Quando é que eles surgiram? Ou quando se tem algum conhecimento sobre eles histórico, né? A partir do século IV até o século IX depois de Cristo, né? Século IV antes de Cristo e século IX depois de Cristo. Então, qual o local que eles habitavam? Então, geralmente a região da Guatemala, Honduras, México, né? Península de Yucatán e Belize. Então, quais são os destaques, né, da cultura, né, dos maias, né? Então, quais são os destaques? Um destaque deles é a matemática, tá? O Códex, quer dizer código, né, de Dresden, encontra-se na Biblioteca Estadual de Dresden, na Alemanha. Então, é o mais elaborado dos códex, né? Como uma importante obra de arte, né? Ele tem 39 páginas ou folhas. Então, tudo falando sobre matemática, tá, pessoal? E na escrita? Os maias também desenvolveram um alfabeto escrito do tipo hieróglifo, tá? Eles usavam cerca de 1000 signos diferentes, tá? Para representar diversos aspectos do mundo observável, como nós estamos vendo aí nessa imagem, né? Existem mais de 15.000 textos como estes que falam sobre os maias e seus costumes, e começaram a ser traduzidos somente em 1945 pelo russo Yuri Kanorozov, tá? É uma palavra meio difícil de falar, mas a gente falou aí. E vamos falar aqui agora sobre os astecas, tá? A partir de quando se tem alguma informação sobre eles? Entre o século XIV, né, e XVI, possivelmente com a chegada dos espanhóis naquela região, tá? Onde, né? A atual região do atual México, né? Região do atual México. Então, os astecas, a escrita asteca também é escrita náhuatl, né? É um sistema de escrita pictográfico e ideográfico pré-colombiano, usado no México Central pelos povos náhuas. Contudo, a escrita asteca é considerada um verdadeiro código, ou código, né, de escrita,
como não existia um conjunto de caracteres que representassem palavras específicas, mas antes ideias, muitos consideram esse sistema como preliminar, ou seja, alguns consideram que eles não tinham escrita, outros até consideram que eles tinham, né? Porque eram códigos, eram, né, espécies de desenho. Então vamos observar aqui o alfabeto asteca, né? A natureza ideográfica da escrita está patente em conceitos abstratos, como a morte, representada por um corpo embrulhado para ser sepultado, né? A noite desenhada por um céu negro e um olho fechado, a guerra por um escudo e uma clava, né? E o discurso por um pequeno pergaminho saindo da boca de uma pessoa que fala. Então, os conceitos de movimento e andar a pé eram indicados por um trilho de pegadas. Então, para observar que eram mais baseados em desenhos, né? Pictogramas mesmo. Vamos falar aqui sobre os Incas, né? Então, quando, né, se tem conhecimento deles? A partir do século XIII, né? Claro que eles, né, já existiu aqui há muito tempo, mas para a história, somente com a chegada dos espanhóis, né, que eles vão ter essa informação. E em qual local que eles, né, se encontravam, né, ou habitavam? Então, a região aqui da América do Sul, né, Peru, Bolívia, Chile, Equador, tudo isso fazia parte, né, do território que eles ocupavam. Muitos autores colocam que eles até chegavam próximo aqui à Amazônia, próximo ao Acre mesmo. Então, os Incas não conheciam a escrita, por isso não nos deixaram livros que pudessem, né, contar a história deles. Então, foram encontrados quipos, né, onde eles registravam as informações, mas nenhum foi decifrado. Sua história chegou até nós através de relatos orais, feitos de geração em geração por sacerdotes e poetas, tá? Como não possuíam escrita, cabia aos anautas, né, que eram os guardiões das tradições, manter a memória das lendas, né, e fatos históricos que passavam oralmente de uma geração a outra. Então, aqui nós vamos ver os quipos, né? Alguns autores colocam que isso aí eram feitos cálculos matemáticos, mas ninguém consegue especificar que se aqueles nós representavam dezenas, centenas, né? Então, são apenas suposições. Tá. Vamos falar aqui sobre a impressão, né? Mas a invenção mais importante, já no limite da Idade Média, foi a impressão, né, no século XIV. Depois foi desenvolvida por Johannes Gutenberg através da prensa tipográfica, que ele chegou a traduzir a Bíblia para o alemão, né? Ele era alemão, tá? Nasceu em Mainz, na Alemanha. Mais tarde aparecem as editoras, né, que se interessam pela publicação de obras. Nas editoras, os autores escrevem vários tipos de livros, e não só escolares. Além deles, também vamos ter o livro de histórias, romances, dicionários, CD-ROM, multimídias, etc. Então, vamos ter aqui, né, a encadernação, a impressora, né, a máquina que faz a dobra em caderno, tudo isso já é algo posterior ao surgimento da escrita, né? E recentemente nós vamos aparecer o quê? Recentemente nós vamos ter o e-book, né, que é o livro digital, que é muito atraente para os jovens, né? Muitas pessoas mais velhas não ainda têm essa intimidade, mas para os jovens é algo bem interessante. Então, pessoal, aqui nós vamos entrar na fase da atividade, né? Vamos ter 3 questões para vocês responderem. E vamos à leitura da primeira, né? As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois a. funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração, b. expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia, c. indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza, d. atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem. Então, analise, pense bem, né, que a gente vai já observar se você acertar ou não. A 2, né? A escrita possibilitou à humanidade armazenar e transmitir experiências. Sobre a invenção da escrita, na Mesopotâmia, responda. A. O que motivou a sua invenção? São questões subjetivas, né? B. Quem provavelmente a inventou? E vamos ter a questão 3, né? Os exemplos a seguir foram retirados das escritas pelos sumérios, ou dos sumérios, né? Então, observem, quem está do lado direito assistindo aí do vídeo, né? Quem está assistindo está observando o lado esquerdo, na realidade, né? Então, os desenhos, né, do lado direito, vamos ter aqui o pássaro, né? O sol, né? Ali o coração, o símbolo que representa o coração,
correr, beber e orar. Observe bem, né? Então, note que para escrever a palavra sol, eles desenhavam algo parecido com um círculo. Como você imagina que eles escreviam a palavra estrela? Para escrever a palavra beber, eles juntavam boca e água. Como será que eles escreviam a palavra comer? Como você chegou a essa conclusão? Então, são perguntas subjetivas, né? Vamos lá para as respostas. Então, a 1, né? As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois, então, correspondendo à letra A, né, é a correta, funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Códice seria o quê? Algo que está obscuro, né, guardado, algo que está disposto a ser descoberto, né? A 2, a escrita possibilitou à humanidade armazenar e transmitir experiências. Sobre a invenção da escrita, na Mesopotâmia, responda. A, o que motivou a sua invenção? Então, vamos lá, né? Provavelmente a escrita, ela nasceu da necessidade de se resolver problemas práticos, como registrar as informações sobre uma colheita, os prejuízos causados por uma inundação, e assim por diante, né? Letra B, quem provavelmente a inventou? Então, nós vimos lá na aula que foram os sacerdotes sumérios, né? A 3, né? Na Mesopotâmia, a resposta, né? Inicialmente a escrita era pictográfica. Para escrever a palavra estrela, por exemplo, olha lá, eles botavam um símbolo, né? Estrela, né? Já a palavra comer era a junção de boca mais pão. Com o passar do tempo, o desenho passou a significar correr. Esse tipo de escrita é chamada de iconográfica ou iconografia, né? Observem lá correr lá em cima, qual é a tradução lá, o símbolo que representa, né? Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer pela atenção de todos. Nós vamos ter aqui o site Eduque, né? Para você acompanhar essa aula. E meu muito obrigado.